Vamos, gente, né? Vou apresentar agora a gente vai para passar pela primeira palestra do nosso evento, a palestra com a professora Viviane Simioli, ela está aqui com a gente já, certo? Viviane, ela é professora do Departamento de Matemática e é uma das mais queridas, né? Já deixo avisado. E para a gente é uma honra muito grande, então, assim, eu já deixo o agradecimento em nome de todo mundo. É uma honra muito grande ela ter aceitado o convite da gente, tá? E aí, para vocês terem noção das coisas que essa mulher já fez, eu vou ler um pouquinho algumas das pesquisas e áreas que ela já trabalhou um pouquinho. Tá? Vou tentar ser bem rápido, porque é muita coisa. Então, olha só. Viviane, ela possui graduação em matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sim, ela é de Mato Grosso do Sul, certo? Ela é mestre em matemática na área de geometria diferencial e doutora em probabilidade também, né? Tanto o mestrado quanto o doutorado na Universidade de Brasília. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Matemática aqui na UFRN, certo? E dá aulas na graduação e na pós-graduação em matemática aplicada, também aqui na UFRN, certo? Atualmente, ela trabalha um pouco com matemática aplicada, focada na estatística. Ela vai trazer um pouquinho para a gente, certo? Um pouquinho da vida dela, como foi a trajetória dela. E, assim, vocês vão... Todas as vezes que ela fala sobre isso com a gente fica muito emocionado, assim. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Então, Viviane, por favor, fique à vontade, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vocês já podem colocar aí alguma pergunta para ela, que aí a gente vai fazendo quando ela terminar de apresentar, tá? Viviane, estarei por aqui, tá? Qualquer coisa? Tá, joia. Obrigada, Rosângela. Nada. Gente, depois de uma apresentação dessa, eu tô com o coração cheio já aqui, viu? Muito obrigada. São todas muito queridas, assim. E eu queria começar agradecendo o convite, que para mim é uma honra, né? Poder estar aqui falando com vocês na palestra de abertura de um evento que foi pensado e criado por vocês. E dar parabéns para a Bia, né, que hoje é aniversário da Bia. Parabéns 2 vezes, Bia, pela organização e pelo aniversário. Quando me convidaram, eu fiquei pensando em contar a minha trajetória, né? E eu acho que a melhor maneira de fazer isso, a melhor maneira de fazer isso é contar da minha formação acadêmica. São dois tópicos principais, a minha formação acadêmica e a minha atuação profissional. E depois a gente vai vendo que a vida vem no contorno disso tudo, né? Isso veio, na verdade, moldando, veio contornando, né, todo o meu caminho. Então, eu comecei na matemática. Eu sou, como Rosângela disse, eu sou do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fiz o meu 2º grau, a gente chamava assim, né, era o 2º grau, que era o ensino médio, numa escola estadual de 1º e 2º grau, já aqui em Mortinho. E foi nessa escola que eu tive o primeiro contato com a matemática, com essa visão de profissão, de carreira. Eu estava cursando o último ano do 2º grau, na época, e alunos que faziam graduação em matemática na Universidade Federal vieram para a escola para convidar alunos interessados em estudarem matemática aos sábados de manhã. Eles faziam parte do LEMA, Laboratório de Ensino de Matemática, da UFMS. E eu falei, eu vou, deve ser legal. E a gente tinha aquela coisa também na época de que a gente nunca estudava o conteúdo do final do livro, né, logaritmo, exponencial, às vezes não dava tempo do professor cumprir na escola, né, todo o programa. Então, eles vinham com uma proposta de estudar tópicos que a gente não estava estudando dentro da sala de aula. Isso ia ajudar muito no vestibular. E foi assim que eu conheci a UFMS. Então, eu comecei a ver a matemática como uma carreira, como uma profissão, quando eu entrei na universidade e comecei a ver que aqueles meninos só estudavam aquilo. Quer dizer, assim, você tinha que estudar só matemática. Eu gostava, né, de estudar aqueles assuntos, e o clima foi muito legal. Era um sábado de manhã, então a gente ia para dentro do campus, né? Isso para a gente era um acontecimento. Você está dentro do campus da universidade, ali fazia piquenique, e eu acho que foram
quase 2 anos de contato com essa turma, e foi ali que eu tive a certeza que eu queria realmente fazer matemática. Foi estudando com eles. Então, eu fiz o que vocês veem do lado, na verdade, nem tentem ler, eu botei aqui por curiosidade mesmo, até para mim, isso daí é o meu histórico da graduação. Então, eu fiz a graduação de 88 a 91 na UFMS, né, o meu curso é a licenciatura plena em matemática, e eu achei interessante que eu fui buscar esse histórico, até para ver, porque eu já não me lembrava as disciplinas, às vezes conversando com vocês, eu quero dar alguma referência do que eu estudei na graduação, e aí eu não me lembrava direito, então eu fiquei espantada, assim, eu fiz álgebra, fiz geometria diferencial na graduação, um curso de análise real, variáveis complexas, equações diferenciais, estudando um curso de licenciatura. Agora, e quando a gente olha o histórico também, olha as notas, uma coisa que eu acho interessante, depois, com o meu olhar hoje, né, como professora, é perceber o crescimento, né, se eu olhar aqui minha nota de cálculo 1, era uma nota boa, mas assim, em cálculo 4, a nota já era melhor, eu acho que eu fui aprendendo a estudar durante o curso, né, eu gostava daquilo e fui aprendendo a estudar, e eu acho que isso ajuda muito. Então, essa foi a minha graduação. Na graduação, quando a gente chega ali do meio para o final do curso, os professores começaram a falar de curso de verão. Eu dizia, o que é curso de verão? Né? Não sabe, verão? O que é? Vai para a praia, será? Né, Maria? Imagina, eu no Cerrado, o pessoal falando de curso de verão. E aí a gente descobre, né, que existem esses cursos de verão em universidades em que você vai lá para estudar. Então, você passa um mês e meio estudando uma determinada disciplina. E foi assim que eu fui parar em Brasília pela primeira vez, em 1991, no verão de 1991, eu estava em Brasília estudando análise real, e é muito interessante que o meu curso de análise, eu sempre digo isso, porque meu curso de análise da graduação acabou na primeira semana do verão. Então, ali eu percebi que eu tinha que estudar muito mais do que eu já estava acostumada a estudar para conseguir sobreviver, tirar notas boas, né? E ali acaba foi o início, né, em que eu coloquei, sabe, o sarrafo um pouquinho mais baixo. Antes eu queria tirar sempre 9, 8, 10. De repente, no curso de verão, eu comecei a tirar 6,5, 7, 7,3. Essas eram as minhas notas nas provas no curso de verão. Mas aí eu percebi que dava com essa nota para eu passar. E aí, na última prova, eu já consegui ir melhor e consegui uma nota perto de 8, que me deu um MS. MS, lá na UNB, são conceitos, né? Então, MS, na verdade, será que eu esqueci? Não, é de 7 a 9. Então, eu fiquei ali quase perto do 8, consegui um MS, e isso me deu, assim, a entrada para o mestrado. Na época, a gente fazia o verão, se você saía bem no verão, você era aceita para o mestrado e com bolsa. Eu fiz o verão em 91, só que naquela época a gente teve uma greve, o ano anterior a gente teve uma greve na universidade, eu só me formei em maio de 91. Então, eu me formei, desculpa, em maio de 92, eu fiz o verão em 91, em 92, aí esse ano de 91 foi conturbado, teve greve, em 92 eu estava, na época do verão eu não pude ir, eu estava terminando a minha graduação, e aí eu fui aceita, por conta daquele verão, daquele estudo, eu fui aceita em agosto de 92 para fazer o mestrado em Brasília. E aí essa imagem que está aí do lado é o meu histórico da pós-graduação, e ele conta mais ou menos a mesma história do meu histórico de graduação. No início, era difícil, eu tinha que estudar muito para conseguir tirar um MM. MM era o conceito entre 5 e 7, você estava aprovada, a partir de 5 você estava aprovada, mas aí é aquele choque, você estava acostumada a tirar notas boas, a ser a boa aluna que tirava 9, 10, né? Às vezes, eu acho que eu tenho 1, 10 em algum dos cálculos, achava aquilo. E aí você vai vendo que não, olha, mesmo estudando muito mais, o que eu consegui era um MM, num curso de geometria diferencial, por exemplo, e eu pensava, mas eu já tinha feito meu curso de geometria diferencial na graduação, e aquilo foi muito importante, só que, de novo, foi assim, o iniciozinho do curso de geometria diferencial dentro do mestrado.
Então, eu acho que com isso a gente vai aprendendo que a gente tem que estudar, tem que se dedicar mesmo. E a gente vai melhorando. E aí, quando eu olho o meu histórico lá para o final, as minhas notas já vão mais para o MS, já consigo uns SS no final do mestrado, né? Então, eu acho que é esse aprendizado contínuo, né? De como estudar, de ir se apropriando dessa coisa de estudar matemática e gostar, né? Então, eu fiz mestrado de 92 a 95, em Brasília. Como Rosângela disse, né, eu fiz em geometria diferencial, e o meu orientador foi o professor Mauro Luiz Rabelo, uma pessoa super querida, super competente. E geometria diferencial, né, vocês não conseguem olhar aí, mas é um MM, eu lembro que a primeira prova que eu fiz no mestrado em Brasília foi nesse curso de geometria diferencial, e eu tirei, eu acho que abaixo de 5, 4 e alguma coisa. Então, para esse MM estar aí, eu ter sido aprovado, eu tive que estudar muito, tirar nota, né, para ir compensando, para conseguir passar. E quando eu fui fazer o exame de qualificação, geometria diferencial foi uma das disciplinas que eu tive que estudar mais. Não, todas eu tive que estudar mais, mas é que a nota ficou mais baixa. E aí, quando eu vou fazer o exame de qualificação, você tem que rever todas essas disciplinas para fazer uma prova. E eu fui estudar geometria de novo e eu vi como aquilo era bonito, sabe? Então, eu acabei me apaixonando por geometria e aí tive a sorte de ser aceita pelo professor Mauro e fiz o mestrado nessa área. Pronto. Terminado o mestrado, aí eu me casei. Em 15 de julho de 95, eu me casei com meu colega de mestrado, André. André é de Campina Grande, na Paraíba. André chegou em Brasília um semestre depois de mim, eu cheguei no meio de 92, ele chegou no início de 93, né? Então, assim que nós ficamos noivos, né, em 94, foi quando ele passou no concurso para professor aqui em Natal, mas isso é uma historinha que eu acho que eu volto a contar para vocês um pouquinho lá na frente. E aí, pronto, agora eu tenho emprego, então a gente ficou noivo. Assim que eu terminei o mestrado, a gente se casou e viemos para Natal. Ele já tinha um emprego, né? Então a gente veio morar em Natal. Nessa época, eu fiz, porque daí eu terminei o mestrado, André não tinha terminado o mestrado ainda, quando a gente veio para Natal, porque ele era um semestre depois de mim, ele ainda estava na fase final da dissertação, mas ele já tinha passado no concurso. Naquela época existia concurso para professor que tinha só graduação. Foi assim que ele entrou no departamento de matemática da UFRN. E eu cheguei aqui, eu era desempregada, eu tinha o meu título de mestre, mas não tinha emprego, né? Então, a gente começa a procurar concurso. Naquela época não tinha muitos concursos, e eu fiz 2 concursos na UFPB. O UFPB é a Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, né? Na época era assim, a UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, era o Campus 2 da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu fiz 2 concursos em Campina Grande, um em 94, eu ainda não tinha terminado meu mestrado, eu fiz com a professora, eu coloquei aqui assistente, mas na verdade não, era auxiliar, porque eu não tinha defendido ainda meu mestrado, desculpa. E era um concurso para professora efetiva do quadro, eu passei em segundo lugar, então não fui chamada. E quando a gente veio em 95 para Natal, eu fui em Campina Grande prestar um concurso que estava aberto para professor substituto. Eu pensava, tá bom, Natal, Campina Grande, mais ou menos perto, que a gente precisa arrumar um emprego, né? Fui fazer o concurso para professora substituto, mas eles não me chamaram para assumir essa posição de professora substituta lá em Campina Grande. Nesse meio tempo, a gente chegou aqui em agosto de 95, não deu um mês e meio, 2 meses, o departamento de matemática da UFRN, né, era o professor Cláudio e o professor Rubens, eram os chefes e vice-chefe na época, eles abriram um concurso para substituto, aí eu fiz e fui chamada de imediato para assumir numa época em que estava no meio do semestre, então como substituta, a minha primeira turma foi um curso de férias, em dezembro, em que eu dei um curso de cálculo, hoje seria o equivalente ao cálculo 3 e 4 junto de vocês, mas era o que a gente chamava de matemática, é o que a gente chama, hoje ainda existe essa disciplina, né? Matemática para Engenharia 2. Naquele ano, em 95, foi o ano em que as engenharias passaram a ter esse curso de matemática para Engenharia 1 e matemática para Engenharia 2, onde eles juntavam 2 cálculos em um curso só. Então, eu fiz um curso de verão,
de cálculo 4, na verdade, que eram aqueles alunos que tinham feito cálculo 3, precisavam pagar o cálculo 4 no verão para que isso fosse equivalente ao curso de matemática e engenharia 2. E isso é interessante porque hoje eu olho lá para trás e me lembro, assim, de uma questão que eu coloquei na prova, envolvendo integrais duplas, que hoje eu não coloco mais na prova, né? Eu falo, nossa, era muita conta, por que eu pedi para esses meninos fazerem tanta conta em tão pouco tempo? Então, eu acho que é o aprendizado, né? A gente vai aprendendo, vai dosando, mas aquela foi a minha primeira sala de aula e quando eu estava vivenciando aquilo, eu descobri que era isso que eu queria fazer mesmo para o resto da vida. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula e eu gostei muito. Então, é isso. Fiz o concurso para substituto, e aí, em 96 mesmo, abriu aqui em Natal concurso para professora, agora sim, assistente na área de geometria diferencial, que era onde eu tinha feito meu mestrado. Então, eu já fiz uma prova envolvendo só o conteúdo de geometria diferencial. Eu lembro que, na época, o professor dizia assim, não, o concurso, olha, tem lá os tópicos. Não, mas tranquilo, é só estudar o livro do Manfredo. Eu falei, como assim, o livro todo? Mas deu certo, né? A gente estudei, fiz uma prova escrita, fiz uma prova didática, passei pela prova de título, e em 2 de outubro de 96, aí sim, tomei posse como professora efetiva do Departamento de Matemática. E aí, quando eu falo nessa coisa de professor assistente, professor auxiliar, eu trouxe aqui uma tabelinha, só para mostrar para vocês o plano de carreira. Na verdade, esse plano de carreira é o atual. Na época em que eu fiz o concurso, essa classe A, na verdade, não existiam essas classes, existia a categoria auxiliar, então é como se trocasse todo esse A aí por um auxiliar, depois assistente, adjunto e titular, era o que existia na época. Então, auxiliar era aquele que entrava na universidade com um título de graduação. Assistente é quando você fazia o concurso, mas a exigência era o título de mestrado, e adjunto, você precisava ter o doutorado. Hoje, nas universidades, você precisa, né, pelo menos no nosso departamento, não existe mais concurso para auxiliar, nem para assistente, né, você só abre concurso para professor com doutorado. E essas classes agora, esse novo plano de carreira, quando você entra com o seu doutorado, você entra nessa classe A, adjunto A, com doutorado, se você for mestre, assistente A, e se você for graduado, auxiliar A. Então, dentro da mesma classe tem essas 3 categorias. E aí você vai progredindo. Eu, por exemplo, entrei aqui, né? Entrei como assistente, em 96 fiz o meu concurso, e aí você vai passando, tem os níveis. Para assistente são 2 níveis, para adjunto são 4. Essa carreira de associado, ela foi criada alguns anos atrás, né? Era uma carreira que tentou aproximar um pouco aquele professor que tinha o doutorado com aquele professor titular. Esse professor titular, ele era um professor concursado. Quando você terminava todo o seu caminho nessa carreira de adjunto, você precisava prestar um concurso para se tornar o professor titular. Hoje existe também essa carreira, né, de professor titular concursado, mas existe também o professor titular que não precisa fazer o concurso. Aí eu conto isso daqui a pouquinho para vocês, que eu fiz defesa de memorial é o nome. Então é isso, eu entrei como assistente, aí esses níveis, a cada 2 anos você vai progredindo, e aí cada instituição tem suas regras, então você tem que cumprir aulas de graduação, você tem que, dependendo de onde você estiver, você tem que comprovar publicação, tem toda uma pontuação que você tem que ir alcançando para poder ir subindo aí de um nível para o outro. Sempre quando você vai de uma classe para outra, assim, a exigência é maior, né? Dentro dos níveis, a cada 2 anos você vai passando e você fazendo, né, o seu trabalho direitinho, isso é bem tranquilo. Agora, pelo menos esse foi meu sentimento, né? Quando eu fui passando de um para outro, de adjunto para associado, aí você precisava ter uma pontuação mais forte para conseguir. Então, isso era só para mostrar mais ou menos qual é o plano de carreira. Então, me casei, viemos para Natal, prestei concurso, eu e André somos professores da universidade, em 96, e aí a gente começa a pensar em sair para fazer um doutorado. Então, em 97, com a liberação do departamento e com a aprovação da universidade, a gente foi para Brasília, voltamos para Brasília para fazer o nosso doutorado. André tinha feito mestrado em análise, eu tinha feito em geometria diferencial. E as pessoas dessas áreas, né, que poderiam nos orientar no doutorado, ou
estava cheio, ou então, por exemplo, no caso do André, né, o professor da área que poderia orientar já estava cheio, com muitos orientandos, e no meu caso, a única pessoa que orientava em geometria, o meu orientando de mestrado não orientava doutorado. Era uma professora que eu achava ela muito, assim, como é que eu posso dizer? Extremamente competente, mas eu achava ela muito dura, assim, e ela tinha um bando de orientando, eu falei, não, acho que não vai dar certo. Foi quando a gente lembrou do curso de probabilidade que a gente tinha feito com a professora Chang, e a André disse, bora fazer em probabilidade? Eu gostei do curso, né, a André tinha se dado muito bem no curso de probabilidade, eu também tinha feito o curso, eu tinha gostado, e quando a gente conversou com a professora Chang, assim, a recepção foi maravilhosa. Não, podem vir, vamos trabalhar mesmo. Professora, mas eu não fiz nessa área. Não tem problema, bora estudar e a gente vai dar conta. E foi o que aconteceu. Aí do lado eu acho que eu tenho, de novo, né, botei meu histórico do doutorado, e aí o doutorado, ele fica tão grande assim, a gente faz sempre 2 disciplinas, mas por semestre, mas a gente aproveita muitos créditos do mestrado, então vários aí são créditos de disciplinas que eu tinha feito no mestrado e que eu aproveitei para o doutorado, né. Eu acho que assim, o grande ponto assim de mudança mesmo, de vida da gente dentro de um doutorado, é o exame de qualificação. A gente faz um exame de qualificação, na época a gente fazia em 2 áreas, eu não sei como é hoje, você fazia na sua área, no nosso caso em probabilidade, e escolhia uma área afim, a gente escolheu análise. Então eu fiz uma prova, a gente fazia uma prova oral, vinha uma banca com um professor de fora, 2 do departamento, e era uma prova oral, onde você ia para o quadro e eles iam te perguntar na prova de probabilidade, sobre os conceitos de probabilidade, e na prova de análise, sobre os conceitos de análise. Então, era bem puxado. A gente estuda os 2 primeiros anos, eu, pelo menos, estudei pensando no exame de qualificação. E aí, depois do exame de qualificação, quando você é aprovada, aí foi que eu fui realmente trabalhar na minha linha de pesquisa. Foi quando a professora me deu um tema, e ela disse, vamos ver se a gente consegue desenvolver, e aí que eu comecei a trabalhar. Existem pessoas que já vão para o doutorado sabendo o tema, né, que fazem um doutorado mais rápido, mas eu precisei realmente de 2 anos para me dedicar só ao exame de qualificação, né. Então, feito o doutorado, eu e André fizemos na mesma área, né, em probabilidade, com a mesma orientadora, só que assuntos bem diferentes, e aí a gente volta com a defesa, né, depois da defesa de tese, a gente volta para o departamento, e se a gente contar o tempo direitinho, quando eu fui olhar essas datas aí, a gente teve uma prorrogação, eu terminei o doutorado em 2001, foi quando a gente voltou para Natal, então teve um período aí em que, na verdade, de novo, o departamento liberou, a gente já tinha passado os 4 anos, e ele dizia assim, mas mandamos uma carta, olha, estamos em fase final, na época eu acho que eu já tinha o primeiro artigo, já tinha sido aceito, mas já tinha sido enviado para publicação, mas estamos em fase final e tudo mais, e de novo, né, é o departamento, é o grupo dos colegas do departamento que diz, não, deixa eles lá, deixa eles terminarem o doutorado, quando eles terminarem, eles voltam, então a gente sempre teve esse entendimento do departamento, né, e essa ajuda de deixar a gente lá fazendo o doutorado, terminar, e quando a gente veio para cá, realmente a gente já tinha defendido. Então, em 9 de agosto de 2001, eu defendi a minha tese. Dessa tese, saíram 2 artigos, esse primeiro foi publicado em 2001, mas em 2000 ele tinha sido enviado já para publicação, que foi o primeiro capítulo da tese, e depois em 2005, eu já estava aqui, foi quando eu voltei para cá que eu comecei a escrever, os dois últimos capítulos da minha tese viraram esse segundo artigo aí que foi publicado em 2005. Bom, e aí a gente volta, a gente está com o título de doutorado, a carreira, né, progride na carreira, e aí o que é que a gente vai fazer? A gente queria contribuir com o departamento que sempre tanto ajudou a gente, né, e aí quando a gente voltou, a primeira tentativa foi abrir um mestrado. Vamos abrir um mestrado, porque agora a gente tem um doutorado, a gente viu que não era simples, não é simples você abrir um mestrado, né,
e a gente não tinha um corpo docente coeso em torno de uma área que pudesse realmente propor, né, um programa de mestrado na época. Então, a gente ficou assim, meio chateado, mas tá bom, não dá para fazer um mestrado, então vamos fazer uma especialização. Então, de 2002 a 2004, a gente criou uma especialização em matemática básica, eram 9 disciplinas, e o aluno, no final, tinha que fazer uma monografia, nesse período de 2 anos. Junto comigo, com o André, né, tinham outros, deixa eu ver, nós éramos 9, né, então tinham outros 7 professores do departamento que ministraram disciplinas, e a gente teve 32 matriculados nessa turma de especialização, que eram professores das escolas, né, e que iam lá no sábado de manhã, mais ou menos, né, peguei aquele formato do lema lá de trás, e vinham no sábado de manhã para estudar. Só que desses 32 matriculados, só 2 conseguiram cumprir todos os requisitos para obter o título de especialista. Aí a gente viu que, eu acho que não estava dando muitos frutos, né, esse formato que a gente, de 32, a gente conseguiu formar 2 alunos especialistas, né, então muitos desistiram, porque eles trabalham, são professores, né, então o formato não deu muito certo. Essa foi a nossa avaliação, né, então por isso que a gente só fez uma turma. Mas terminaram a especialização, chega no departamento de estatística, vizinho da gente aí, né, no CCET, chegam os professores do doutorado, Dione e Pledson, que também era um casal, e aí André, como a gente fez em probabilidade tem uma conexão, né, com estatística, então André levou a ideia para eles gostaram muito da ideia da gente abrir um mestrado juntos. E foi assim que nasceu o PPGMAI, num período de férias em que eu já tinha Ana Clara, né, minha primeira filha, eu fui de férias para Campo Grande ficar com a minha família, André ficou em Natal escrevendo o projeto, né, o esboço do PPGMAI, passou para a Dione, que é a professora, né, do departamento de estatística, Dione deu uma melhorada, né, contribuiu com aquele material, e foi assim que ele foi submetido para a Câmara de Pós-Graduação dentro da universidade, foi para a CAPES e foi aprovado. Então, em 2006, ele foi aprovado, em agosto de 2006, a gente começa a primeira turma do PPGMAI. E no PPGMAI, eu acho que eu destaquei aqui dois projetos que a gente participou, porque são projetos que fazem com que você aprenda coisas diferentes, né? Não é só estudar e dar aula. Então, eu coordenei esse projeto casadinho por 2 anos. Então, você tinha, primeiro que escrever um projeto, que para mim era uma novidade. Eu fui para Brasília, escrever o projeto junto com a minha orientadora, né? Com a minha ex-orientadora na época, com a professora Chang, para submeter. Esse projeto casadinho, ele tinha a ideia de consolidar programas de pós-graduação com nota 3. Quando a gente abre um programa de pós-graduação, ele é nota 3, e depois você tem que ir mostrando que você dá conta daquilo, que você vai melhorar para subir essa nota. Então, por exemplo, Brasília era nota 5, então, esse projeto casadinho do CNPq era exatamente isso, você pegava instituições que já eram consolidadas para ajudar instituições que estavam começando. E esse dinheiro, esse casadinho, ele trouxe dinheiro para o projeto, né, ele previa dinheiro, geralmente é custeio para você viajar, fazer interação, montar encontros, mas o projeto casadinho, ele tinha verba para capital. Então, a gente conseguiu, por exemplo, mobiliar secretaria, sala de seminário, comprar computador. Então, foi um projeto muito importante para o início do PPGMAI. E teve também o PROCAD, que era esse de interação também, envolveu outras 4 universidades. O casadinho era o UNB, o USP e o UFRN. O PROCAD, tinha a UFCG de Campina Grande e a UFMG de Minas Gerais. Nesse a gente não tinha dinheiro para capital, só para custeio, então a gente fazia vários encontros nessas, né, universidades para juntar os pesquisadores para ver se dali saía ideias, né, para pesquisas, para projetos. Então, olha só, do PPGMAI eu fui vice-coordenadora da Dione nos 4 primeiros anos, né, e no final de 2010, por falta de publicação, eu deixei o corpo docente do programa, porque o programa de pós-graduação, ele precisa que os professores estejam publicando, aquilo dá aquela nota 3, né, você precisa manter aquela nota ou subir. Então, se o professor
deixa de publicar, isso é ruim para o programa. Então, eu tinha publicado meu último artigo em 2005, e aí eu não tinha, até 2010, a gente era considerado produtivo em matemática quando você produz um artigo a cada 2 anos. Então, eu tinha deixado de ser produtiva, eu não tinha conseguido, mesmo com os encontros. Eu lembro que teve um Procad em que eu encontrei um professor que ele trabalhava com uma coisa que eu achei que eu podia contribuir. Quando eu fui olhar o artigo, peguei o artigo, a gente deu para um aluno de mestrado, né, fazer daquilo a dissertação dele, e aí quando você vai lá dentro, você percebe que não, era só um caso particular que já tinha sido generalizado na minha tese, então não funcionou. Então tem essas decepções no meio do caminho, ó, não deu certo e tal. Eu ministrei no PPG-MAI algumas disciplinas como probabilidade, medida de integração aplicada à probabilidade, tópicos especiais em probabilidade. Foram várias turmas aí durante, né, os 4 anos, várias, né, eu acho que foram 2 de probabilidade, 2 de medida, 1 de tópicos especiais. E orientei 3 alunas, Helenice, Maria e Enai. As 3 são professoras de instituto, na verdade, a Helenice é do IF, aqui de Natal. Na época ela era professora da rede estadual de ensino, trabalhava demais, e aí depois do mestrado ela prestou concurso, e hoje ela é professora do IF. A Maria Aparecida e a Anai são professoras da UFERJ, Universidade Federal Rural do Semiárido. Maria em Mossoró, Enai em alguma cidade entre Mossoró e Natal, desculpa que agora me esqueci qual é a cidade da Enai, mas são todas professoras universitárias. Enai, há pouco tempo, apareceu na minha sala, na época, né, que a gente estava presencial. Ela estava concluindo o doutorado dela na USP. Fico muito feliz, dá um orgulho danado ver essas meninas. Pronto, aí, olha só, 2010 tinha sido o ano em que eu tinha saído do PPG-MAI, e por mais que isso fosse correto, né, eu não tinha conseguido, por mais que eu gostasse de dar aula, eu gostasse de estar ali trabalhando com os alunos, eu precisava ter a publicação também, né? Então, você fica meio triste, né, meio chateado. E em 2010 foi interessante também que uma aluna do PET me procurou, que parece que tinha acabado o tempo do professor no PET, e ia ter uma nova eleição para tutor do PET. E aí essa aluna foi lá na minha sala e disse: professora, a senhora não quer se inscrever para ser tutora do PET e tudo? E eu tinha acabado de sair do PPG-MAI, eu falei assim, pode ser, né? Eu gosto de trabalhar com os meninos, vou ver se eu dou conta. Escrevi um projeto, mandei. Era uma eleição, e eu perdi essa eleição. Tinha um outro professor que ganhou, teve mais votos do que eu, e aí pronto. Aí eu fiquei triste. Aí eu já tinha saído do PPG-MAI, aí eu perdi a eleição para a tutora do PET. Foi quando apareceu o Prof. Mate na minha vida. O professor Cláudio Carlos Dias, professor muito querido, muito competente do nosso departamento, ele aparece na minha sala com um calhamaço de papel, dizendo assim: Viane, isso aqui é um projeto de um mestrado que está sendo criado em rede nacional. Você não quer ir defender a adesão da UFRN lá na Câmara de Pós-Graduação? Diz, professor, eu estou até confuso, não estou nem entendendo direito o que é que o senhor, né, o que significa tudo isso. Eu sei que ele me deu um calhamaço, que era o projeto do Prof. Mate, que tinha sido enviado para a CAPES, então aquilo, sei lá, tinha mais de 300 páginas, e era para eu dar uma olhada naquilo ali e ir lá dentro da reitoria, na UFRN, dizer, olha, vamos aderir, porque isso aqui é um projeto que vale a pena e a gente tem corpo docente para fazer isso. E foi assim que surgiu o Prof. Mate. Então eu coordenei o programa para mim, né? Fui lá na Câmara de Graduação, a gente conseguiu aderir ao programa, e aí eu coordenei esse programa de 2011 a 2014, né, fui a primeira coordenadora, e recentemente eu fui vice-coordenadora da Débora. Até o ano passado eu era vice-coordenadora, hoje Débora é a coordenadora e Fagner é o vice-coordenador. Ministrei disciplinas como números e conjuntos e fundamentos de cálculo, só essas 2 que eu ministrei, orientei 3 alunos, e com um aluno que não foi meu orientando, meus orientandos foram Jobson, Carlos e Marcelo, da turma de 2017. E aí, com Agamenon, que também era da turma de 2011, da primeira turma, ele foi orientando do André. E eles fizeram um trabalho, e na época apareceu a possibilidade de a gente publicar os trabalhos em uma revista. E eles queriam publicações que eram frutos do Prof. Mate. E André já tinha 2 orientandos na época, e os 2 quiseram publicar, e André falou assim, não, mas eu não dou conta, o tempo era curto. Aí ele disse, você não quer trabalhar com Agamenon? Aí eu trabalhei com Agamenon, nesse período transformamos a dissertação dele num artigo, e ele foi publicado
na revista Ciência e Natura. Então, essa foi a minha participação, assim, no Profimate, mas continua, né, eu continuo no corpo docente do Profimate, vou continuar orientando, continuar dando as disciplinas. Bom, e aí, quando aquele ano de 2010, a minha pesquisa, eu vi que não estava caminhando, né, o que eu tinha trabalhado na minha tese de doutorado, eu não consegui levar adiante a minha pesquisa, aparece o algoritmo genético. O André estava já estudando esse algoritmo genético há um tempo, e ele sempre dizia, vamos estudar o algoritmo. Eu dizia, menino, eu não entendo nada de algoritmo, não sei programar nada, não, me deixa quietinho aqui, não. Mas cedi, já que a minha pesquisa não estava dando certo, falei, tá bom, vamos olhar como é esse algoritmo genético. E, na verdade, é isso, é um algoritmo que você tem aí uns processos, né, você quer, na verdade, achar um ponto de ótimo para uma função. Aí o que você faz? Você discretiza o domínio dessa função e faz um algoritmo rodar em etapas. Ele fica mudando de um ponto para outro até encontrar um ponto ótimo, ponto de máximo ou de mínimo, né, para determinada função. Então, esse é o papel do algoritmo genético. E eu não entendia nada de algoritmo, isso não me motivava, sabe, não dava vontade de estudar isso. Até que André me mostrou que um algoritmo genético é, na verdade, uma cadeia de Markov. Todos esses passos que o algoritmo faz, quando ele tem três passos, né? Ele pega um ponto e transforma através da seleção, depois da mutação e depois do cruzamento. Então, do início que você começou aqui com a seleção até o final, o ponto que você obteve lá no cruzamento, na verdade, isso é uma cadeia de Markov dando um passo. E aí, quando eu entendi que ali tinha uma cadeia de Markov, e cadeia de Markov a gente tinha estudado no doutorado, cadeia de Markov era assunto da minha tese de doutorado também, né, eu trabalhei com cadeia de Markov, aí eu entendi, bom, algoritmo eu não entendo, não sei implementar nada, mas eu vi ali uma cadeia de Markov e foi aí que eu consegui começar a trabalhar nessa área junto com o André. Então, a gente teve uns primeiros trabalhos, né, André já tinha outros trabalhos, mas a partir desses 3 aqui foi que eu comecei realmente a contribuir com a pesquisa do André. Aí eu falei em cadeia de Markov, e aí eu fico, já que é para falar para vocês, né, que são meus alunos, eu trouxe um exemplo, o primeiro exemplo de uma cadeia de Markov. Esse exemplo, na verdade, está no livro do Isaacson, que é uma referência no estudo de cadeia de Markov, para dizer o que é uma cadeia de Markov. Eu acho ele muito bonitinho. Aliás, o meu está mais bonitinho que o do livro, que o ratinho dele é mais feio do que o meu aqui, mas a ideia de uma cadeia de Markov é que você quer, por exemplo, esse ratinho, você tem essas salas, né, e você solta o ratinho aqui nessa sala 5. Né, essa sala número 5. E aí você quer saber qual é a probabilidade do ratinho chegar, por exemplo, na sala 9, sendo que ele passou pela 6. Bom, aí você olha para cá, ele pode sair da 5 e ir direto para 6 e vir para 9, ou então ele pode sair daqui, ir lá para 4, para 1, para 2, para 3, para 6 e depois vir para 9, não é? Então tem vários caminhos que ele pode seguir, tais que, para ele... aí a pergunta que você faz é, qual é a probabilidade dele chegar na 9, sabendo que ele saiu no passo anterior, ele estava na 6? Aí o que uma cadeia de Markov diz para a gente é que essa probabilidade independe do caminho que ele seguiu até chegar na 6. Não importa se ele saiu da 5 e foi direto para 6, ou se ele fez todo aquele caminho, veio da 5 para 4, para 1, para 2, para 3 e depois chegou na 6. O que importa é que ele estava na 6. Então a probabilidade dele chegar na sala 9, sabendo que ele estava na 6, não depende do passado anterior dele, do que ele fez antes, só depende, né, para eu estar na 9, só depende do que onde eu estava no momento anterior. Isso é um processo de Markov, né, para você saber a probabilidade de você estar num estado, você olha só para o estado anterior, imediatamente anterior a você, não interessa aquele passado mais distante, né, essa é a ideia de uma cadeia de Markov. E foi estudando, né, o algoritmo genético que eu tive a possibilidade de fazer um pós-doutorado. Então, a gente, de novo, o departamento nos liberou, e aí nós fizemos um estágio de 2 anos, em 2016 e 2017, na Universidade Virginia Tech, que fica em Blacksburg, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A maior cidade, assim, próxima, assim, é Washington. A gente morou, assim, a 4 horas de Washington, se é que isso é próximo, né, mas só para... A cidade mais conhecida, pelo menos para mim, era o Washington, né? Eu não conhecia os Estados Unidos, nem conheço também, só conheci um pouquinho ali da região.
Então, a gente foi para lá fazer um estágio de pós-doutorado sob a supervisão do professor Marco Antônio Rosa Ferreira. Ele era do Departamento de Estatística da Virginia Tech. É brasileiro, ele é carioca, mas mora há muitos anos, foi fazer doutorado e ficou lá. O nosso objetivo, então, era assim, esse professor Marco, ele tinha um algoritmo que ele usava para os problemas dele, e ele via que o algoritmo funcionava, porque ele fazia testes com o algoritmo e via que chegava muito próximo do ponto, e algumas vezes ele acertava mesmo o ponto de máximo. Então, ele tinha o algoritmo, só que ele não tinha a prova matemática de que aquele algoritmo convergia. Então, nosso trabalho foi esse, foi ir lá e ajudar a modelar, né, esse algoritmo para uma linguagem matemática na qual a gente conseguisse provar a convergência. E aí a gente conseguiu mostrar que esse algoritmo ele pode ser modelado, sim, por um algoritmo genético, que por sua vez é modelado por uma cadeia de Markov, e aí a gente consegue, usando a teoria de cadeia de Markov, provar que o algoritmo realmente converge. Né? Só que a gente não conseguiu publicar ainda esse resultado, porque além do resultado matemático, como ele é estatístico, além da prova da convergência, que para ele era uma coisa muito importante, ele quer pegar aquilo e implementar em problemas que sejam muito importantes na área de estatística. Então, essa parte de implementação, de fazer rodar mesmo o algoritmo para poder disso aí, sair um produto, sair um artigo, ainda não aconteceu. Né? Essa ficou sendo a parte dele lá. Na época, quando a gente conseguiu ver a convergência e tudo, o próximo passo era esse, era tentar implementar, botar o algoritmo, né, fazer o algoritmo rodar. E eu não entendo nada disso. Então, no último ano do pós-doutorado, a gente já tinha feito a parte matemática, e André estava trabalhando nessa parte de implementação do algoritmo, junto com o Marco. Eu disse assim, não, mas e agora? Eu estou aqui, eu tenho, né, que produzir. E foi quando eu peguei os trabalhos que tinham algumas ideias do André guardadas na gaveta e coloquei para frente, e aí a gente conseguiu publicar esses 3 artigos ainda envolvendo algoritmo genético, mas eles não têm relação direta com o assunto do pós-doutorado, né? Para esse ainda não saiu publicação, não. Bom, isso seria a parte da minha formação, né, apesar que pós-doutorado não é título, às vezes as pessoas acham que pós-doutorado é igual ao mestrado, doutorado, aí você faz um pós-doutorado, você tem um título de pós-doutor, não, isso não dá título para ninguém, tá? Pós-doutorado é um estágio, você vai lá compartilhar a sua pesquisa, ver se consegue dali tirar frutos, né, novas ideias, novas pesquisas. Além da parte da pesquisa, tem dentro, né, da nossa atuação profissional como professores da universidade, a parte de extensão. E aí eu me apaixonei pela Semana de Matemática em 2004, eu acho que foi 2004, ó. Esse primeiro cartaz que vocês veem aqui à esquerda da tela, ó, tem essa bolinha, parecia a do Superman, né, a marquinha do Superman, foi a primeira Semana de Matemática que eu ajudei a organizar. Adorei, me apaixonei pelo evento, coordenei várias vezes. Depois, em 2010, esse cartaz do meio, a gente conseguiu verbas do CNPq, da CAPES, e aí, ó, já tinha esse formato todo, foi uma agência que fez, uma pessoa que sabia de logomarca, que desenhou, era outro nível, né, assim, de divulgação. E hoje em dia, pronto, a hora que a gente olha para esse cartaz aqui, que na verdade não é da matemática, mas é do Profimate, tem muito aqui que veio da Semana de Matemática, que passou pela mão dos meninos aí do departamento. Acho que Paulo foi quem deu um upgrade grande aí nesse cartaz, na arte, aí já não precisava mais pagar, não, agência de publicidade. Esses meninos são muito espertos, né, inteligentes. Paulo criou, a partir de um básico ali, ele criou, hoje em dia, esse daqui não é, né, esse daqui é do encontro do Profimate, que a gente copiou, mas a Semana de Matemática já está com essa qualidade, né, de cartaz, de divulgação, de arte, e tudo feito dentro do departamento. Então, eu coordenei algumas semanas de matemática, mas depois disso foi difícil, eu confesso para vocês, que entregar, sabe, assim, não, esse ano eu não vou coordenar, alguém coordena, né, foi meio difícil, eu queria para mim, mas foi maravilhoso, que quem veio só fez melhorar, e o evento hoje também é um sucesso, né. Esse encontro Profimate é um encontro em que a gente começou a fazer, 2019, a gente não conseguiu repetir ainda, em que os alunos egressos, né, os alunos que já tinham se formado, voltam para a universidade para contar sobre o trabalho deles, uma fórmula de estimular
os alunos do mestrado, e como é assunto ligado à área de ensino de matemática, então atrai muito professores, né, alunos da graduação, então é um evento que eu gosto muito também. E participei durante vários anos do PAPMEN, que é o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio, que são aulas transmitidas ao vivo. Hoje eu acho que quem coordena é o Carlos, e Carlos pegou para coordenar numa época em que não tem mais bolsa para os professores que estão assistindo, nada, e ele consegue manter o evento vivo, isso é muito legal. Bom, e aí vem a parte de ensino, que eu mais gosto. Participei do ensino à distância, participei no passado, não participo mais, eu percebi que não é muito a minha praia. Olha que coisa, né? Hoje eu estou fazendo ensino à distância, né? Esse ensino remoto, a pandemia me colocou nessa posição de novo, mas era diferente, assim, eu não me identifiquei muito, não, com esse ensino à distância, com esse formato, mas tentei fazer o melhor que eu podia, mas acho que não era o meu lugar da felicidade, a minha felicidade estava aqui, no ensino presencial, tá dentro da sala de aula, né? Então, foram 61 turmas que eu contei no CIGA, nesses 25 anos de universidade, e cada turma dessa, cada vez que eu entro, a sensação é a mesma, gente, sabe? É querer comprar uma blusa nova para ir para o primeiro dia de aula, dar aquele friozinho na barriga, eu adoro, é o meu lugar, é o lugar da minha felicidade dentro da minha profissão, é estar dentro de uma sala de aula. E também tem a parte da iniciação científica, né? No CIGA eu tenho registro de 5 orientações, mas, na verdade, a gente fazia iniciação científica de uma forma não muito oficial. Os alunos queriam estudar, então marcavam durante a semana e iam estudar a medida. Então, eu tenho vários alunos, lembrança de vários alunos que a gente estudou junto, mas que não tem nenhum registro oficial. Não tem importância. O importante é que a gente estudou, né? E seguindo esse caminho do ensino, a gente publicou 3 livros, né? Esse Aprendendo a Contar, ó, é o primeiro de 10, e esse Revisando a Linguagem Matemática e o Conceito de Funções também é o primeiro dentre 10 do material que a gente escreveu para o ensino à distância. Como resultado desse Aprendendo a Contar, que era para o curso de Análise Combinatória e Probabilidade do Ensino à Distância, nasceu esse Introdução à Combinatória e Probabilidade. Esse livro aqui eu tenho muito orgulho dele, porque, assim, eu acho que André descobriu uma maneira maravilhosa de ensinar a probabilidade, isso já aconteceu lá no material da CEDIS, quando a gente escreveu, então eu organizei as ideias do André, mas a ideia, né, a maneira como conduziu o ensino da combinatória e da probabilidade foi do André, eu fiz organizar. E aí vem Carlos Gomes, né, com toda a experiência que ele tem, com toda a sua inteligência em resolução de exercícios e tudo mais, e complementa o material, e aí saiu esse livro aí de Introdução à Combinatória e Probabilidade. Eu achei que eu ia falar só 40 minutos, prometo que eu já encerro. Na carreira da gente, ó, além de pesquisa, ensino e extensão, a gente participa, né, a gente tem outras contribuições, participei de banca de mestrado, doutorado, qualificação, banca de concurso, banca de defesa de memorial, já digo para vocês o que é isso. A gente participa de comissões, de colegiados, né, o dia a dia do departamento, a parte burocrática. Eu nunca fui chefe, nunca fui coordenadora, eu nunca achei que eu me daria bem, assim, como chefe ou como coordenadora, eu nunca tive essa oportunidade e, na verdade, a vontade também de me candidatar, né? Eu admiro muito, tenho um maior apreço pelos colegas que vão ser chefe, vão ser coordenadores, eu acho que isso é uma tarefa difícil. Aí, pronto, quando eu falei de defesa de memorial, eu participei de uma banca de defesa de memorial, de um amigo meu lá de Campina Grande, de um professor de Campina Grande, Arimateia. E o que é essa defesa de memorial? Então, eu trouxe para cá, de novo, aquela tabelinha do plano de carreira. Eu comecei aqui como assistente, né, e hoje eu sou titular. Essa categoria de titular, a qual eu pertenço hoje, ela já existia, mas ela existia, como eu disse para vocês, lá naquela primeira vez em que eu apresentei essa tabela. Para você ser titular, você tinha que prestar um concurso de novo. E aí, há alguns anos atrás, eles criaram uma carreira de titular, onde você não precisa fazer um concurso de novo. Você pode fazer a defesa do memorial, que é, basicamente, você contar a sua trajetória. Então, eles estão dizendo assim, olha, pelo menos do meu ponto de vista, é essa leitura. Para você ser o titular, para você chegar no topo da sua carreira, você não precisa ser só... assim, para chegar lá, não são só os que
pesquisam muito, que têm um nome importante na pesquisa, que conseguiram abrir programas de pós-graduação e tudo mais, que chegam. Chega a titular também aquele professor que teve uma carreira que demonstrou contribuição ao longo de toda a sua carreira no departamento em outras áreas, né? Não só na pesquisa, mas também no ensino, na extensão. Então, isso eu defendi em 2000 e... Eu estou meio perdida com essa pandemia, 2019. Né, eu fiz a minha defesa de memorial, que é exatamente contar a minha carreira dentro da universidade, a contribuição que eu tive. Aí você tem uma banca de professores externos que vão aprovar ou não a sua defesa, né, do memorial, assim, validar que realmente aquilo contribuiu para a universidade, contribuiu para o seu departamento, né, para o curso em que você está inserido, né, para onde você está inserido, na área em que você está inserido. Então, eu fiz o meu em 2019, que basicamente foi de lá, o memorial eu escrevi mesmo, tem um texto onde eu tenho que escrever tudo isso, mas foi de lá que eu tirei essa sequência que eu estou exibindo para vocês hoje aqui, né, foi lá da defesa do meu memorial. Em 2019 eu defendi, então ano passado eu fui convidada, eu já era nesse sistema remoto, e eu fui banca de um colega lá em Campina Grande, né, então assim, isso para mim foi muito legal, poder, né, tá ali validando a trajetória, né, de um colega. Isso eu achei muito, muito legal. Bom, então é isso. Eu assim, sou extremamente feliz, né, por ter escolhido esse caminho que a matemática veio me apresentando. Sou extremamente grata por todas as oportunidades que ela me ofereceu. Então, assim, fui morar em Brasília, na época que a gente foi para o doutorado, a gente tinha bolsa e salário. Então, isso fez com que a gente pudesse voltar para Natal e ter um apartamento. Então, tem essa parte também, né, da carreira matemática que vai te dar um bom salário e você vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. Eu acho isso muito importante. O pós-doutorado, olha, com o pós-doutorado a gente foi conhecer um outro país, né, a gente teve a oportunidade de viver uma outra cultura. Então, foram inúmeras as oportunidades, né, e elas vão muito além de ser professora, pesquisadora, coordenadora, né, mas só isso também já justificaria, né, a importância da matemática para mim. Mas foi seguindo esse caminho que eu fiz amizades para a vida toda. Encontrei André, né, e conquistei o maior título de todos, que é a mãe ser mãe, né, da Ana Clara e da Aline, essas duas figurinhas que estão aí, ó. Ana tem 18 anos, a de óculos, aí ela tem 18 anos, e a gente diz que ela tem 18, não tem 25, não tem 26, porque eu já tenho 26 anos de casado, por conta da matemática. Porque a gente se casou, né, como eu contei para vocês, e 2 anos depois a gente estava indo fazer o doutorado. Eu pensava, não consigo fazer as duas coisas, ser mãe e fazer doutorado. Então, a Ana nasceu em 2002. Então, quando a gente voltou em 2001, agora vamos formar nossa família, e aí nasceu a Ana. A Aline tem 14 anos, a caçula, e na verdade a gente brinca, ó, não tem 16, por que não tem 16? Porque quando a Ana completou 2 anos, a gente estava naquela, vamos ter um segundo filho, né, filha, mas a gente tinha um projeto naquela época de fazer um pós-doutorado em Brasília, voltar para Brasília e fazer um pós-doutorado, levando Ana com 2 anos de idade. E não deu certo. Naquela época, a gente submeteu o projeto para a CAPES, ou para o CNPq, não sei, a gente não conseguiu bolsa, e não deu certo o projeto. Então, mas entre você pensar assim, eu vou fazer um pós-doutorado, vou escrever um projeto, e você vê que não vai dar certo, isso passa 2 anos da sua vida, né? Então, bom, já que não deu certo, então agora vamos engravidar de novo, e aí vem a Aline, a caçula, que nasceu em 2007, né? Então, a matemática, ela veio mesmo me indicando o caminho, sabe? E é através da matemática que eu tenho a profissão que eu adoro, tenho um salário que o meu salário, eu acho que eu sou muito bem remunerada, eu consigo pagar boas escolas para minha filha. Então, as oportunidades que a gente obteve de morar fora do país não foi só importante para a gente, né? As meninas hoje falam, segundo elas são fluentes em inglês. O meu inglês é muito ruim, então eu não sei avaliar a fluência delas, mas elas são fluentes em inglês. Então, é uma oportunidade que a gente teve graças à matemática, e isso vai fazer muita diferença na vida delas, né? Vai ajudar muito. Então é isso, essa aí é a minha família, essa foi a minha história com a matemática, e eu só quero agradecer a vocês, né, muito obrigada por assistirem, por estarem aqui me ouvindo,
agradecer a comissão organizadora pelo convite, pela assessoria. Pense numa comissão organizadora competente. Fizemos o teste antes para dar tudo certinho, elas se disponibilizaram a me ajudar, me mostraram o Canva para eu fazer a minha apresentação, então fui muito bem assistida pela comissão organizadora. Muito obrigada, viu? Bom, gente, primeiro agradecendo a Viviane por essa palestra. Como eu falei, a gente sempre fica um pouquinho emocionada quando ela fala sobre a trajetória dela, porque é muita coisa. E ela é muito detalhista, então a gente começa a se ver no que ela está falando, né? A gente começa a entender como de fato é uma trajetória. Porque às vezes a gente chega lá na graduação, acha que o professor que está ali, ele simplesmente fez uma graduação e está ali. Mas existe toda uma caminhada que eles fazem, as mesmas dificuldades que a gente passa na graduação, no mestrado, no doutorado, eles passaram também. Então, eu acho, assim, muito importante, na verdade, compartilhar essas coisas com a gente. Eu achei muito bom. E, Viviane, a gente tem muitos elogios, tá? Você consegue acompanhar aqui no StreamYard, tem muitos elogios, o pessoal dizendo que você é perfeita, que agradecem a sua fala, a sua palestra, e tem algumas perguntas um pouco mais em cima que a gente vai fazer para você, certo? Você pode acompanhar aqui na tela, a gente vai exibir as perguntas dos comentários, e aí você pode responder. Respondendo, tá certo. Vamos lá. Olha só, a primeira pergunta é da Juliana, certo? Ela fala assim: professora Viviane, a senhora sabe dizer o motivo pelo qual o Departamento de Matemática da UFRN não oferece mais cursos de especialização na área? Foi por conta dessa experiência de 2002? Não, na verdade, por conta da experiência de 2002, assim, eu digo, eu e a André e o grupo que na época trabalhou na especialização, a gente não ofereceu mais, porque a gente viu que não estava dando muito certo, né? Mas ao longo dos anos, é que você está perguntando alguma coisa mais recente, né, Juliana? Mas tiveram várias especializações, né? O professor Claudemiro, acho que orientou, foi coordenador de várias foi coordenador de uma especialização por muito tempo na universidade. Atualmente, eu acho que não tem nenhuma especialização, né? Mas o departamento já teve várias outras especializações, né? Essa experiência de 2002, eu acho que foi legal para a gente, Juliana, para a gente saber que naquele formato não daria certo, mas a verdade é que o Profimate hoje, ele vem, e quando a gente olha o Profimate, é muito parecido com o que a gente fazia lá, porque a gente estava cobrando mesmo o conteúdo matemático, isso exige tempo, né, dos professores, então às vezes eles estão dentro de sala de aula, né, com poucas horas para se dedicar ao estudo, então isso dificulta. Mas eu acho que tem a história do departamento que eu não saberia contar, porque eu não participei, né, de todas as especializações, mas tem várias especializações, sim. E agora a gente tem o mestrado, né, então à medida que o departamento vai abrindo mestrados, talvez ele não se preocupe tanto com a especialização, mas ele está com várias frentes de mestrado, né, tem o mestrado profissional em matemática, tem o mestrado em ciências, tem o mestrado em matemática aplicada, então são várias possibilidades, né, de pós-graduação para os alunos, para os nossos e de outros, né, de outras universidades. Obrigada, Bruno. Vocês são muito queridos. Vocês são muito queridos. Olha só. Saudades, eu morro de saudade do presencial. Obrigada. Qual foi o seu medo na sua trajetória? Olha, eu tinha muito medo de não dar conta o tempo inteiro. Isso é um medo que vem constante, sabe? Quando você vai, por exemplo, fazer um primeiro verão, e aquele medo, será que eu vou dar conta? Né? Você fica com aquela... Mas, assim, eu acho que o que eu mais senti, assim, foram 2 momentos, em termos profissionais, né? Foi no exame de qualificação do doutorado, que realmente aquele era complicado, ali era puxado, você tinha que estudar muito, e você vai para uma banca de peito aberto, eles podem perguntar qualquer coisa, e tem uma coisa interessante desse do doutorado, que a gente vai com essa expectativa, mas o professor que está lá te avaliando tem, às vezes, uma outra visão. Eu lembro quando eu terminei a prova de probabilidade, minha orientadora,
eu terminei, aí eles falaram, tá, tudo bem. Aí tá, tudo bem, eu queria saber, assim, significava o quê, né? Será que eu passei ou não? Fiquei naquela dúvida. E aí a professora diz, não se preocupe não, minha orientadora, não se preocupe não, você foi bem na prova. Não, peraí, deixa eu voltar. Ela disse assim, não, você foi bem na prova, não se preocupe não, você vai aprender isso no dia que você tiver que dar aula. Eu saí arrasada. Eu disse assim, e agora, eu passei ou não? Eu acho que eu reprovei, porque ela disse que eu só vou aprender isso de verdade quando eu for dar aula, mas depois eu entendi. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, né, os conceitos. Então, o exame de qualificação do doutorado foi bem puxado, e o concurso para professor efetivo na UFRN. Eu fiz concurso em geometria diferencial, e na época não tem como, né? Você vai fazer um concurso que, poxa, André já era professor, eu queria muito estar aqui, estar em Natal, na UFRN, então eu queria muito esse concurso. Na época não existiam muitos, e aí a hora que eu fui olhar, eu era mestre em matemática, quando vem a lista dos inscritos, na época a gente tinha, né, eu acho que até hoje, não sei, tem acesso às listas lá, a gente tem doutorados em geometria no Ceará, em Pernambuco, muito fortes, né? Eram 5 alunos de doutorado de geometria das outras instituições vindo fazer concurso. Eu falei, pronto, eu não vou passar. E, sabe, aquilo vem... Você acaba agregando, né, problemas que você não precisava, assim. Eu não tinha que me preocupar com eles, eu tinha que fazer a minha parte, estudar, né, assim que dá certo. Mas eu lembro que foi complicado. Depois da prova, eu não tinha certeza de que eu tinha conseguido uma nota tão boa para passar, né? Mas deu certo. Então, eu acho que esses 2 momentos foram de muito medo aí. Sorte é nossa que deu certo. Você vê a experiência dela com o ensino remoto. Esse ensino remoto, Juliana, nesse formato que a gente está agora, né? Eu vou dizer para você que eu fiquei bem assustada no início, porque quem me conhece de sala de aula sabe que eu não sou muito ligada a tecnologias, né? Não sei nem usar muito um data show para dar aula. Não é muito antiga a época em que eu ia para a sala com umas transparências, né? No retroprojetor, quando eu queria mostrar alguma figura, né? Eu acho que alguns alunos... Não, vocês não, acho que isso já é mais antigo um pouco, mas... então, eu sou meio avessa a isso, então eu levei um grande susto, sabe? Como é que eu vou fazer para dar aula nesse ensino remoto? E aí eu descobri um formato, né? É esse formato em que eu gravo as aulas e entro depois no horário da aula para conversar com vocês ainda. Porque eu não consigo imaginar que eu vou conseguir, só nesse horário da atividade síncrona, passar todo o conteúdo e perceber se vocês estão assimilando aquilo ou não. Então, eu acho que o único formato que eu consegui me encontrar nesse ensino remoto é esse. Sinto muita falta da sala de aula, muita falta da sala de aula. Então, eu fico muito feliz quando na telinha ali alguém aparece, liga a câmera, né, para eu poder ver. Quando eu termino um curso, como eu terminei agora Cálculo 4, eu até esqueci de falar para essa turma, mas para anterior dizer, gente, quando vocês me encontrarem, quando a vida voltar ao normal, me encontrarem no corredor, ei, Viviane, sou eu, fulano, porque eu não vou reconhecer vocês, né? Eu não vou... Então, vocês vão passar por mim e me avisem, eu fui seu aluno de cálculo, porque quando é presencial, a gente, né, grava as carinhas, sempre tem aquele encontro ali no setor 3, então eu sinto muita falta disso. A gente se adapta, Juliana, eu acho que é isso que a gente vai fazendo, a gente vai tentando fazer o melhor dentro das condições, dentro do que é possível, né? Obrigada, Jacques. Jacques é muito querido. Jacques é meu irmão caçula. Ele fez doutorado com a mesma orientadora. Elaine, meus planos para o futuro, Elaine. Então, eu estou com uma pesquisa um pouco parada, né, com essa pandemia, e o que eu pretendo no futuro, continuar me dedicando ao Profimate, né, continuar dando minhas aulas na graduação, e publicar sempre que tem aquele assunto, né, gostoso, que tem a possibilidade da gente fazer um artigo, né, eu quero continuar sendo produtiva, no meu ritmo, mas continuar me sentindo produtiva, né, ajudando na pesquisa, o André me ajudando, eu ajudando o André, então, eu acho que é isso, é continuar contribuindo, não é chegar lá no titular e ficar parada, tá bom, agora não, né, mas continuar produzindo. Agora, nunca sair de sala de aula, nunca deixar a minha turma de graduação ou de mestrado, que é o que eu mais gosto.
Viviane? Olha só, tem mais uma pergunta do Aleph. Ele pergunta qual a influência do professor André nas suas decisões e vice-versa, né? A influência dele nas suas e as suas na dele, né? Pode falar, desculpa. Perguntando se essas escolhas foram alinhadas. E ainda fala assim, é muito bom ter os dois na graduação. E é muito Obrigada, Aleph. Então, a influência do André foi total, assim, quando eu fiz o mestrado, até antes de conhecer o André, eu pensava assim, nossa, eu vou conseguir fazer um mestrado? Nossa, esse é o meu sonho, é o sonho da minha vida, ter um mestrado, voltar, conseguir dar aula na minha universidade, naquela época era possível, né, você dar aula com mestrado, você fazer um concurso para a universidade, e André entra na minha vida para dar um empurrão para frente, para conseguir pensar que você pode mais. André sempre foi aquela pessoa que diz, não, você vai dar conta sim. Eu dizia, não vou dar conta do doutorado. André sempre foi aquele aluno bem inteligente, sabe, aquele que faz o mestrado, o doutorado, que tem as ideias rápido, e aquela que tem que ficar estudando ali, e de repente tinha uma pessoa do meu lado, muito, né, dizendo assim, não, você vai dar conta sim, é só a gente estudar é só estudar que vai dar conta. É a pessoa que está sempre te empurrando. As escolhas foram alinhadas, assim. Eu lembro que quando a gente veio para fazer o mestrado, eu dizia assim, me casei, né? Então, sou professora, fiz concurso, que bom, vou ter minha casinha. Eu lembro que era um problema, assim, comprar às vezes um tapete, que ele dizia assim, para que você vai comprar tapete? A gente vai sair para fazer o doutorado. Eu dizia assim, mas deixa eu comprar o tapete, deixa eu brincar de casinha um pouco, né? Mas sempre foi apoio, sempre foi estímulo, né, para conseguir coisas que eu achava que eu não conseguiria. Eu não me imaginava fazendo mestrado que eu seria capaz de fazer um doutorado. Quem me fez perceber que eu daria conta foi André, né? Então, acho que o pós-doutorado é um projeto da cabeça dele. Eu estava bem aqui, em Natal, com casa, né, filhos, tudo direitinho. Largar tudo isso, botar, né, a gente saiu daqui com 5 malas na mão para ir para um país que eu não falava a língua direito, com as meninas pequenas, e foi maravilhoso, né? Isso tudo foi André, né? Foi André puxando. É isso. Viviane, eu queria fazer uma pergunta, tá? É uma pergunta que eu acho, assim, bem pertinente para o momento, né? Para o dia que a gente está comemorando. Eu queria saber se existem, assim, na sua trajetória acadêmica, e eu falo, assim, desde o ensino básico, os primeiros anos, ensino médio, e graduação e pós-graduações, assim, consequentemente, se houveram mulheres, né, se houve mulheres nessa trajetória que você viu e pensou, caramba, quero ser igual a ela. Sim, eu quero fazer isso também. Sim. E é engraçado, quando eu vou me lembrar dessas referências, são sempre mulheres mesmo. A minha professora de matemática no Joaquim Murtinho, professora Jussara, eu tive a oportunidade de, há 3 anos atrás, encontrar com a filha dela e poder dizer o quanto foi importante as aulas da professora Jussara na minha vida. Assim, ela fazia daquilo uma coisa tão gostosa que eu dizia assim, deve ser bom estudar matemática, sabe? Aí depois, na minha graduação, eu tive a minha primeira professora de cálculo, a professora Maura Candolo Marques. Ela dava aula de cálculo 1, a letra dela era perfeita, o quadro super organizado. A gente olhava para aquilo e dizia assim, meu Deus do céu, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. E ela tinha feito mestrado, mas não tinha continuado doutorado. Se casou com um médico na época, e eu tive a oportunidade de, enquanto organizadora da Semana de Matemática aqui da UFRN, convidar a professora Maura para vir dar um mini curso. Gente, é maravilhoso isso, sabe? Dizer assim, olha, eu queria ser igual a ela, e ela olha para mim, mas assim, você fez até um doutorado, mas a aula, o preciosismo, o cuidado, sabe, com entender, eu acho que ela foi muito importante. E, bom, aí no mestrado, pronto, eu já tive, aí a minha inspiração realmente foi o professor Mauro, né, meu orientador, realmente ele era admirável, a postura dele como profissional, como orientador, era admirável. Eu entreguei, a primeira vez que eu entreguei, ele pediu para eu escrever um resumo sobre o trabalho. Escreva aí, o que você acha que é o seu trabalho? Eu entreguei um negócio para ele, assim, eram frases com ponto final, tipo assim, eu acho que se colocasse um hífenzinho assim, virava uma lista, sabe? Ele diz assim, Viviane, então tá, isso aqui que você me escreveu para mim são só os retalhos, vai lá costurar isso daqui, vai botar um texto nisso. Então, sempre teve um olhar muito cuidadoso, não era aquela, não, isso tá horrível, sabe? Aquela coisa do, não, vai fazer de novo. Então,
professor Mauro, e no doutorado, a professora Chang. E a professora Chang é uma fortaleza, né? A pessoa como pesquisadora, se abrir o currículo da professora Chang, são mais de 100 artigos publicados na área, é mãe, é avó, foi chefe de departamento. Eu tive o prazer de ir para a cerimônia em que ela recebeu o título emérito da UNB, de professora emérita da UNB, então, assim, é uma carreira maravilhosa, sabe? Agora, de uma força, de uma dureza, ela é aquela que eu entregava o negócio errado, ela voltava e dizia assim, não, vai fazer isso de novo, isso não tá bom, não. Ela, assim, ela não tinha muito tato, mas extremamente profissional. A gente entrava para fazer um doutorado com ela, se você se dedicasse, se você estudasse, você sabia que você ia dar, sabe, ela ia te dar condições para você terminar. Então, uma fortaleza, né? Ela me inspirava de várias maneiras, mas, assim, eu sei que eu estou longe daquela postura da professora Xande como pesquisadora e à frente mesmo, sabe? Ter as ideias e o número de pessoas que ela influenciou com a pesquisa dela, com o trabalho, é imenso. Então, foram várias. Viviane, a gente, infelizmente, está com o tempo um pouquinho esgotado, tá? Mas, assim, tem muitos comentários aqui, que você pode até ficar acompanhar. Né? Paulo também está aí. Obrigada, Paulo. Gente, Viviane é um exemplo para todo mundo, a forma como ela dá aula, a forma como ela fala, sempre gentil, sempre educada. Eu lembro, acho que da primeira vez que eu fui falar com ela, eu fui pedir para assistir a aula de cálculo 1 dela, eu já tinha pago cálculo 1 e aí quis rever. E aí eu fui toda nervosa falar com ela, Viviane, queria saber se podia assistir sua aula. Pode, claro que pode, vamos lá. E aí eu fiquei, caramba, como assim, que gentil, né? E assim, isso inspira demais a gente, inspira mesmo, a gente fica muito feliz com ver mulheres, assim, participando e apoiando a gente, isso é muito bom.